Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos continuar nosso estudo no Evangelho de Lucas. Já chegamos no capítulo 8. Estamos estudando desde o ano passado os livros do Evangelho. Já fizemos Mateus, já fizemos Marcos e agora já estamos em Lucas para a glória do Senhor. Semana passada, nosso pastor pregou em Lucas 7. E o texto que nós vamos ler é quase que como uma continuação direta do capítulo. Vou iniciar a leitura, vamos ler nesse primeiro momento até o versículo 15. Depois, mantenha a sua Bíblia aberta para que façamos a exposição completa do texto. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam sempre com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana, e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedra. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra de seus corações para que não creiam e não sejam salvos. As que caem sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Até aqui vamos orar ao Senhor. Santo Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos, ó Pai, reunidos como igreja para ouvir e aprender mais da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo faça algo maravilhoso em nosso meio, Senhor. E que nossos corações sejam hoje uma terra fértil, Pai, que vai receber a semente da Tua palavra e vai germinar para a honra e glória do Teu nome. Conduza-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O irmão pode sentar. Dando continuidade ao nosso estudo, sempre lembrando o aspecto principal que Lucas quer apresentar ao seu leitor. Sabemos que o livro, esse evangelho escrito por Lucas, ele é voltado para um público gentio, para um público que não é judeu. Então ele sempre vai tentar, primeiramente, explicar com mais detalhes a cultura judaica, para que o seu leitor entenda, mas principalmente ele quer apresentar Jesus não apenas como um profeta ou um homem que foi muito importante. Ele quer apresentá-lo como filho de Deus e como homem perfeito.
E assim nós temos visto que isso tem sido feito. Nós já vimos que toda a postura de Jesus, desde o seu nascimento, é uma postura de santidade. O seu nascimento foi santo. Jesus prega palavras santas, ele não peca, ele prega com autoridade, com verdade. E, continuando da outra narrativa, quando nós vemos que Jesus tem poder até mesmo para perdoar os pecados, pois é Filho de Deus, agora nós vamos dar continuidade. Ou seja, Jesus estava ali com os seus discípulos e muitos outros, e vamos nos atentar a alguns detalhes aqui. São citados nomes de algumas mulheres, né? Inclusive Maria Madalena, que é a mais famosa, mas nós temos aqui Joana, que era esposa do administrador da casa de Herodes. Nós já vimos, principalmente quando nós estudamos Mateus, que Herodes era um homem terrível, extremamente pecador, e que a sua corte era uma corte extremamente pecadora. Mas lá no meio já estava havendo salvação. Então essa é a maravilha do Evangelho. O Evangelho resgata, não importa onde a pessoa esteja. Não importa o local de trabalho, ele resgata. Mas o que Lucas está nos apresentando aqui, esses detalhes, por quê? Porque não é comum em nenhuma cultura da época que mulheres fossem tão ativas no serviço ministerial a qualquer deus que fosse. Haviam em Atenas muitas profetisas de Apolo, e algumas outras servas, que trabalhavam ativamente na adoração dos seus deuses, mas elas não contribuíam, elas não tinham essa obrigatoriedade, essa responsabilidade de manter aquilo era patrocinado pelo Estado, pelo rei. Mas aqui nós temos um ministério, e Jesus não é apadrinhado de nenhum político. Ele não tem os reis e os governantes ali não têm nenhum carinho por ele. Quem banca toda essa obra? Quem banca as viagens? Quem banca os barcos? Quem banca a alimentação? São essas irmãs aqui. Era uma que estava cheia de demônios, tinha 7. A outra, cujo marido trabalha na casa de Herodes, que é um dos grandes perseguidores do Evangelho e que mandou matar João Batista. Então essas mulheres aqui sustentavam eles com seus bens. E o que Lucas está trazendo aqui, é o que nós já vimos quando Jesus chamou os discípulos. A obra de Jesus é diferente porque ele é um líder que usa pessoas que aparentemente não poderiam fazer nada pelo avanço dessa missão, pelo avanço dessa obra. Então ele pega mulheres que já estavam em situação de vulnerabilidade, ele chama discípulos cuja maioria eram homens simples, outros eram publicanos, outros eram matadores de publicanos, e ele junta eles no mesmo lugar, demonstrando justamente que ele vai contra o padrão de heroísmo grego e o padrão de heroísmo romano que se tinha na época. Os grandes filhos dos deuses, nas mitologias gregas, nas mitologias romanas, eram homens que venciam batalhas pela força. E eles sempre estavam junto dos mais poderosos guerreiros. Mas esse Filho de Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz com que pessoas que aparentemente não tinham sequer um futuro na presença de Deus, elas sejam colaboradoras ativas da obra do Senhor. Então essas mulheres, elas colaboram ativamente, elas estão ali presentes, o que já vai chocar uma outra cultura, que é a cultura judaica, onde a mulher não era ativa sequer no serviço de culto. As mulheres, elas não ficavam nem próximas aos mestres quando eles pregavam, mas com Jesus é diferente. As mulheres estão com ele, elas caminham com ele, elas cooperam nesse evangelho e são as maiores propagadoras do seu nome, porque elas são aquelas a quem estão também pregando o evangelho, estão levando o evangelho a toda criatura. Então o chamado de Cristo é para todos, homens e mulheres, todos são chamados a servir. E aqueles que são chamados a servir são automaticamente capacitados pelo mesmo Deus para exercer a sua obra, para exercer a sua missão. E aqui, diante desse povo, Jesus começa a pregar. Ele utiliza aqui um exemplo que é muito fácil para que o povo daquela época compreendesse, porque era uma época onde o povo vivia ou de pecuária, que são cuidar dos animais, ou de vegetação. E aqui ele utiliza um exemplo muito simples. Um semeador saiu a semear, ou seja, um semeador saiu para jogar as sementes. E aqui ele apresenta quatro etapas, quatro modos diferentes onde a sementinha caiu. Em uma caiu e simplesmente vieram pássaros e comeram. Na outra caiu um terreno que era cheio de pedras.
Em uma outra cresceu junto com os espinhos. E por fim caiu em uma terra fértil. E aí depois os discípulos vão lhe perguntar, porque não entenderam, não compreenderam. E aí Jesus, além disso, vai explicar. Mas Jesus diz uma coisa que é uma maravilha quando nós lemos. Vejam bem o que ele disse. Versículo 9. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ao ler aqui, você entendeu a parábola de Jesus? Você conseguiu entender o que ele estava dizendo? Conseguiu? Louvado seja Deus, ele escolheu revelar a você. Uma das maravilhas que o crente tem e que ele mais despreza é o crente consegue entender a palavra de Deus, coisa que a muitos é impossível. Há pessoas que, por mais que você explique isso aqui, eles não vão conseguir compreender, porque não é de sua natureza essa verdade. Mas para aquele que foi chamado a Deus, ele consegue entender, ele vê que é algo muito simples. O que Jesus está dizendo? Ele está comparando aqueles terrenos com pessoas. Então, há pessoas cuja mensagem vai chegar, mas logo vão vir os pássaros e vão comer. O pássaro, ele compara a Satanás. Que a pessoa vai vir ao culto, ou vai ouvir aí pela rua, ela vai ouvir, mas ela não vai dar razão. Não vai nem chegar a crescer. Ela não está nem aí, o diabo já vai tomar logo. Há aquelas que vão cair em terrenos pedregosos, ou seja, vai crescer por um minuto, é aquele que, aleluia, glória a Deus, eu aceito a Jesus, eu me converto, tal, mas depois de um tempo murcha, acaba. O outro cresce junto com espinhos, né? São as dificuldades da vida, ele não resiste às dificuldades. Vêm as atribulações ou vêm as tentações e ele cai também. E o outro vem do terreno fértil, aquele que vai crescer e vai multiplicar. Ou seja, há 4 tipos de pessoas representadas aqui, e Jesus vai dizer, aqueles que entendem essa parábola, eles basicamente são os bem-aventurados, eles são aqueles que foram abençoados por Deus para entender, eles são aqueles que têm um terreno fértil. E há terrenos férteis que demoram a brotar. Há terrenos que são muito bons e ainda assim demoram a brotar. Então a salvação não significa que aquele que ouviu uma vez e rejeitou está perdido para sempre. Não, há terrenos que vão demorar a frutificar. Mas se for de fato um chamado de Deus, e se o servo de Deus, ao ouvir essa mensagem, como os discípulos, ele tem sede de querer aprender mais, e ele sente que aquela mensagem é direcionada para ele, o semeador maravilhoso, que é o próprio Senhor Jesus, faz com que o evangelho cresça no seu coração. Ele multiplica 100 por 1. Ele começa a frutificar, ele começa a mudar de vida, ele começa a ter uma transformação, algo que pode levar anos, ou apenas um mês, ou talvez em um dia aconteça, ou talvez depois de 40 anos evangelizando a pessoa aconteça. Mas há esses casos, e Jesus apresenta aqui esse tipo de pessoa. E por que Lucas coloca essa narrativa de Jesus aqui inclusa no seu texto? Porque é uma narrativa que ela é bem clara, não apenas para o judeu, mas também para qualquer gentio. Até nós que hoje vivemos numa realidade urbana, conseguimos entender o que ele está dizendo e as comparações que Jesus está fazendo. Essa é uma das maravilhas da metodologia de ensino de Jesus. Jesus, ele explica coisas maravilhosas de forma simples e direta. É muito simples, né? E não estou dizendo que a palavra de Deus é simplista, mas é simples a forma que ele transmite coisas que são muito difíceis. Como ele vai explicar o que ocorre dentro do coração quando a pessoa ouve o evangelho? Ele simplesmente diz, são terrenos que estão recebendo a semente. Assim como cada terreno reage de uma forma diferente, cada pessoa vai reagir também de uma forma diferente ao evangelho que vai ser pregado. E quando Lucas coloca isso aqui, além de nós já vermos essa maravilha, que é vermos que verdadeiramente somos abençoados, pois a nós está sendo revelada a palavra de Deus, é também um alerta que está aqui para o leitor, para que o leitor perceba que tipo de terreno eu tenho sido. Eu tenho sido aquele que simplesmente ouve e ignora. Eu tenho sido aquele que tem um coração de pedra, que até germina alguma coisa ali, mas logo murcha.
ou aquele que está ali no meio dos espinhos e está deixando as dificuldades e as tentações derrubarem tudo aquilo que tem sido ensinado, tudo aquilo que tem sido plantado. Ou, por fim, eu tenho sido um terreno fértil, aquele que verdadeiramente tem ouvido a palavra de Deus com um coração bom e generoso, ouve a palavra e a retém, ou seja, ele não apenas ouve, mas ele põe em prática aquilo que aprende e dá frutos com perseverança. Por que com perseverança? Porque é difícil, não é fácil, não é uma vida fácil. Servir a Cristo não é uma vida fácil. O leitor de Lucas sabe disso, porque como já foi falado muitas vezes, o período em que Lucas vai escrever seu evangelho foi um dos períodos de maior perseguição à igreja, quando o Império Romano estava perseguindo ativamente, queimando crentes, jogando crentes nos leões. O leitor que lê isso sabe, ele tem que perseverar. Ele não pode apenas ouvir o evangelho, mas por causa da perseguição que ele estava sofrendo naquele momento, falar, estou fora, estou indo embora. Não, tem que ser com perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O caminho do cristão é perseverar. E perseverança quer dizer o quê? Que é algo difícil. Você só precisa perseverar em algo que é difícil. É aquela caminhada que você já não aguenta mais continuar, mas você vai perseverar, porque você sabe que na chegada há um bom prêmio. E qual é o prêmio do crente, senão a glória eterna do nosso Senhor? E aí Jesus vai continuar o ensino, é o mesmo momento. Aqui ele está falando sobre uma coisa, ele vai continuar falando com os seus discípulos. Versículo 16. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Então, um candeeiro, são aquelas coisas que as pessoas acendiam com óleo, né? Ou, mais recente, com querosene, e colocavam ali porque não havia luz elétrica. Então, o que Jesus está dizendo? Ninguém vai comprar aquilo, ainda mais naquela época, naquela escuridão total, e vai esconder dentro de um barril. Ele vai colocar em lugar alto para que ilumine o ambiente, para que aqueles que estão ao redor possam ter luz. E por que isso aqui é uma continuação direta? Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o servo de Deus é aquele que ouve a palavra, a retém e dá fruto com perseverança. Esse fruto com perseverança envolve que esse crente seja uma luz e espalhe a verdade que ele aprendeu para outros. Então é a continuação clara. Ele retém e dão frutos. Que frutos são esses? Quais são os frutos que o crente dá? O crente dá fruto quando ele aprende do Senhor, põe em prática, mas não somente isso, quando ele passa para frente para outros. Então, se nós somos a luz, como Cristo está aqui comparando, Deus nos comprou, da mesma forma como um dono, uma dona de casa compra uma lâmpada, não para que fiquemos apagados, mas para que essa lâmpada traga luz aos que estão ao redor. Então, da mesma forma como, se você compra uma lâmpada para sua casa, ela não funciona, você vai jogar no lixo? Como não faria o Senhor com aqueles que Ele comprou, mas que não estão lhe servindo de nada? Foi o que João falou bem antes. A árvore que não dá fruto é cortada e jogada fora. Por quê? Ele está comparando com o dia a dia. O que faz o agricultor quando ele tem uma árvore que não está prestando para nada? Ele vai cortar e vai plantar outra. O que vai fazer um dono, uma dona de casa se tem uma lâmpada que não acende? Vai jogar fora e vai comprar outra. O que Jesus está querendo dizer aqui? Nós precisamos servir aquele que nos comprou. E quem nos comprou? Cristo Jesus com seu sangue precioso. Nos comprou para Deus. Nós somos literalmente servos de Deus. E precisamos estar à disposição dele para cumprir a sua vontade. Qual é a vontade do Senhor? É que aquilo que nós aprendemos, nós passemos adiante. E o leitor de Lucas precisa ler isso. Por quê? Porque o leitor de Lucas é aquele que justamente está sofrendo perseguição, mas que está vendo Paulo, está vendo os discípulos levarem o evangelho a todos os cantos da terra.
E ele precisa ter isso em mente, ele precisa também ter esse ministério. Não importam as perseguições, não importam as batalhas, o crente tem que ser perseverante em levar a palavra de Deus para todos os cantos da terra, para que aqueles que se encontrarem como um terreno fértil possam receber a mensagem do Evangelho. Então o crente, ele também é um pequeno semeador na grande agricultura de Deus. E ele tem a missão de jogar as sementes do Evangelho. E isso inibe o crente de uma responsabilidade muito grande, porque embora o crente tenha a responsabilidade de jogar a semente, o crente não tem a responsabilidade de fazê-la crescer. E é isso que o cristão precisa aprender. Nós não temos força nem poder para fazer com que a semente do Evangelho cresça no coração de outra pessoa. Não compete a nós fazer isso. E há crentes que às vezes desistem de jogar as sementes porque não estão vendo o resultado nas pessoas da quem ele joga. Mas essa missão não é nossa. Deus não nos chamou para fazer as sementes crescerem. Ele nos chamou para jogar as sementes. Então não importa se o meu ouvinte, e eu vou até dizer algo aqui, por favor, não se ofenda, não importa sequer se você está entendendo o que eu estou dizendo. Ou se você entendeu a mensagem do pastor na semana passada. O que importa é que a obrigação do pregador é passar para o público, passar para os crentes e aqueles que vêm aqui, a verdade do Evangelho, com clareza. Eu não posso trazer para mim o peso de fazer isso germinar em você, até porque se fosse responsabilidade minha, nem eu creria. Porque nós naturalmente somos totalmente contrários a tudo que vem de Deus. Somente um pode fazer com que isso germine, é o Deus Todo-Poderoso. Então eu jogo a semente na dependência de Deus. Senhor, hoje eu preguei para aquela pessoa. Toca nesse coração, Senhor. Toca nesse coração. Senhor, hoje eu levei o Evangelho para aquela pessoa que frutifique dessa vez, Senhor. E faça com que eu persevere, para que eu continue jogando as sementes, até que um dia o Senhor a faça crescer. É uma das maravilhas de Deus. E isso faz com que o crente que está evangelizando avive a sua fé. Porque assim como o Lucas que está escrevendo isso aqui, quanta gente já não lê isso aqui e jogou a Bíblia no lixo depois? Mas não é responsabilidade dele me fazer crer. A responsabilidade dele foi registrar. Quem me faz crer é o Espírito Santo de Deus. Por isso o crente tem que estar na dependência do Espírito. Dependência do Espírito para que eu viva a palavra, dependência do Espírito para que a palavra frutifique no outro. É sempre o Espírito Santo de Deus quem faz tudo isso. E continuando, versículo 19, agora já dá a entender que é um outro momento ou até um outro dia. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Só uma paradinha aqui. Quando mencionam irmãos de Jesus, está falando irmãos literais, filhos de Maria com José. Após o nascimento de Jesus, e nós já vimos que foi uma concepção santa. José não tocou em Maria até que o nosso Senhor nascesse. Não houve nenhuma carnalidade ali. Mas, posteriormente, José era casado com Maria. Não há nenhum pecado em José ter tido filhos com Maria. Já, na verdade, muito pelo contrário, é para a honra e glória do Senhor. Então, aqui estão os irmãos sanguíneos, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus de sangue. Alguém lhe disse, versículo 20, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então aqui, quando o Lucas registra isso, parece até que Jesus está meio que destratando a família, É como se ele estivesse ensinando, nós não sabemos se ele está naquele momento ali para os discípulos, ou se já é um outro dia, um outro momento, mas Jesus estava ali ensinando. E aí alguém falou, tua mãe e teus irmãos estão lá, vai dar uma atenção, chama eles para cá. E aí Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quando nós vimos lá em Lucas 2, e fui até eu que trouxe essa exposição, o próprio Lucas foi claro em dizer que Jesus lhes era obediente. Eles eram obedientes a quem? A José e a Maria.
Ele deixa isso claro, e nós frisamos muito bem isso. Jesus era um filho totalmente obediente. Então Lucas, logo no início da sua narrativa, já anula qualquer pensamento que possa ter de que Jesus ele é negligenciador com a família, porque não importa a cultura. Um homem que negligencia a própria mãe não vai ser bem visto por ninguém, seja ele judeu, seja ele grego. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é que ele esteja renegando a família, mas o que ele está dizendo é que há uma família a mais envolvida na vida daquele que serve a Deus. Há uma segunda família, ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, tão importantes quanto minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão aqui comigo. E o que nós aprendemos com essa palavra de Jesus e o que talvez Lucas esteja querendo trazer para o seu leitor? A importância da família da fé. Família da fé. Não é à toa que nós nos chamamos de irmãos. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Isso não são apenas palavras vazias. A comunhão da igreja é muito importante. Comunhão não é apenas sair e ficar junto, mas principalmente amar e se importar uns com os outros. Jesus se importa com o seu ouvinte da mesma forma como ele se importa com a sua mãe. Jesus trata os homens que estão ali da mesma forma como ele trataria seus irmãos. E da mesma forma devemos ser nós também. O amor que eu tenho pela minha mãe, o amor que eu tenho pelos meus familiares, eu devo ter pelos meus irmãos em Cristo Jesus, pois são também minha família, pois temos o mesmo Pai, pois fomos adotados pelo mesmo Deus. Então Jesus ele não está desprezando a família dele, ele está acrescentando à família dele mais pessoas. E que maravilha é essa? O Filho de Deus é parente de pecadores. O Filho de Deus é nosso parente, é co-herdeiro, somos co-herdeiros em Cristo das promessas do Senhor, somos filhos de Deus, somos um com Ele. Então Ele está acrescentando à sua família quem? O crente, o seu ouvinte. E quando o leitor se depara com essa verdade, ele entende, ele não é apenas mais um, e Jesus não tem seus preferidos. Todos aqueles que ouvem a verdade e praticam são amados por Deus, são queridos por Deus. Eu não sou inferior a nenhum crente e nem superior a nenhum crente. É por isso que em Cristo não há parcialidade. Em Cristo não há acepção de pessoas. Não há nem judeu e nem grego, nem homem, nem mulher, nem negro, nem branco. Todos somos iguais perante o Senhor. Todos somos como sua mãe, todos somos como seus irmãos. Aqueles que ouvem e obedecem são igualmente amados por Deus. E louvado seja Cristo por esse amor. Louvado seja Cristo por esse amor. Não há preferidos no Filho de Deus. O que destoa muito da realidade grega, porque a corte grega era totalmente elitista, e pobre não chegava nem perto. Apenas a alta classe militar, a alta classe política e a alta classe religiosa tinham acesso aos filhos dos reis e a Júlio César, considerado o próprio Deus. Mas quando nós nos deparamos ao Deus verdadeiro que está aqui, ele não faz acepção de pessoas. O pobre, o rico, todos esses são bem-vindos na presença dele. Que maravilhoso é o Senhor. Que maravilhoso é o Senhor. Agora nós já vamos para um outro momento. Agora já deixa bem claro. Certo dia, ou seja, um dia depois que aconteceu tudo aquilo. Versículo 22. Certo dia Jesus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Bateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Então,
É curioso aqui que o texto não especifica por que Jesus quis ir para o meio do lago. Talvez quisesse ir justamente para pegar a tempestade. Talvez fosse da vontade dele ir justamente para testar a fé de seus discípulos. Não especifica aqui, mas diz que eles entraram no barco e enquanto navegavam, ele adormeceu, como qualquer homem, foi dormir. E abateu sobre o lago um forte vendaval, né? Ou seja, uma grande tempestade. Não sei aqui que eu saiba, só o irmão Jairo pesca, né? E ele tem um bom testemunho para contar, se você um dia quiser perguntar o que é o desespero de você estar no meio d'água e passar a madrugada inteira sendo arrastado de um lado e para o outro, pergunte a ele. Inclusive, foi por isso que eu desisti de querer me aventurar nesse negócio. Pergunte a ele como é o desespero e o pavor. Mas não quiser perguntar, há documentários, né, que eu já assisti, só para aumentar o meu terror de mar, onde eu me deparei com esses homens naquela tempestade terrível. E olha que os barcos hoje são muito equipados. Estamos falando daquela época que isso aqui era madeira, era uma canoazinha. Agora imaginem aquela tempestade terrível, jogando o barco para um lado e para o outro, tudo escuro num breu, porque estava à noite, Jesus estava dormindo. Né? O desespero total e absoluto de todos aqueles homens, e Jesus estava dormindo. Então, no momento de desespero, ele falou: mestre, nós vamos morrer. Ele acorda. E Jesus simplesmente levanta e repreendeu o vento. Como assim repreendeu? É igual quando você fala com seu filho e sua filha, ou quando você é mais velho e fala com uma criança: para. Para com isso. Chega, acabou. Ele repreendeu o vento como se o vento fosse uma pessoa que lhe entendesse. Ele repreendeu as águas como se as águas entendessem, escutassem a sua voz. E todos ficaram admirados. E não satisfeito, Jesus ainda perguntou: onde está a sua fé? Ou seja, eram vocês quem deveriam ter feito isso. Vocês é quem deveriam ter repreendido o vento e o mar. E eles admirados: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós nos deparamos com uma narrativa assim, com somente a voz do Senhor faz isso, o leitor que pegasse esse texto, que fosse judeu, ele rapidamente se remete ao próprio Deus lá em Gênesis 1. Não foi Deus que criou todas as coisas com a sua palavra? E o que Deus fez em Gênesis 1, se não separar as águas das águas? Não é? Ele divide os mares e fala: você vai para um lado, você vai para o outro. Aqui eu vou fazer nascer terra. É o mesmo Deus. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que estava ali no barco com aqueles homens. Por que aquela tempestade não o assustava? Porque para ele aquilo não era nada. E Lucas deixa isso bem claro para mostrar: esse Filho de Deus, embora seja humilde, não é uma pessoa comum e qualquer, não. Mesmo trajando todas as vestes de humildade, ele continua sendo Senhor e Rei sobre todas as coisas. Ele já expulsou demônios, ele já curou enfermos, e até a natureza ouve a sua voz e lhe obedece. Salmo 29, troveja o Deus da glória. O Deus das tempestades é o Senhor. O Deus das tempestades. Ele é o Deus dos trovões. É o Deus dos mares, é o Deus da natureza, é o Deus sobre todas as coisas. E qual é a mensagem que Lucas quer deixar aqui para o seu leitor universal, seja ele grego, judeu, qualquer um? Acalme-se em Cristo Jesus. Acalme-se em Jesus. Se Ele está no barco, se Ele está conosco, as muitas águas não são ameaça, pois apenas uma palavra dele acalma tudo. Já imaginaram, né? A gente lê e relê, mas já imaginaram isso? Estar ventando e alguém repreender o vento, falar pare, e de repente parar. Uma tempestade terrível, alguém falar acalme-se, e a tempestade se acalmar. O que aqueles homens estavam vendo ali e não tinham palavra, eles não compreendiam quem é esse, porque foge a mente humana. Alguém que possa ter tanto poder, mas ali estava manifesto o Deus vivo e verdadeiro. É isso que Lucas está apresentando aqui. Ele está mostrando: esse homem que nós estamos pregando a vocês não é um simples profeta, alguém que fazia alguns milagres, algumas maravilhas. Eu estou apresentando a vocês o Filho de Deus.
Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E o que são as tempestades da nossa vida diante de tamanho poder do Senhor? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Quem é? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ler com isso em mente. Quem é esse que eu estou estudando? Quem é esse que eu quero conhecer? Quem é esse? É por isso que nós estamos fazendo desde Mateus até agora, tentando apresentar a você o que o escritor queria te dizer. Quem é esse que Lucas está apresentando a nós? Quem? Que pessoa é essa? Quem é esse homem? O que ele podia fazer e o que ele faz? Ele faz maravilhas incontáveis. Maravilhas incontáveis. Deus de maravilhas é o Senhor. Deus, e quando o judeu vai ler isso, ele vai identificar: o Deus vivo e verdadeiro é esse homem. E se o gentil ler, ele vai ver: nenhum desses deuses pode fazer o que ele faz. Porque eu nunca vi nenhum dos ídolos repreender o mar, mas há testemunhas que viram e atestaram. Esse homem fez. Ele repreendeu o mar e a natureza. Fez todas as coisas apenas com a sua palavra. Versículo 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, ou seja, depois daquilo tudo, da tempestade, do mar, eles finalmente desceram. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade, fazendo muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregues aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Então aqui nós já vamos a outra narrativa. Jesus desce do barco e já se depara com outro problema. Vejam como Lucas apresenta esses seres malignos, né, que se apossam desses seres. É um termo grego utilizado, né, quando nós pegamos esse demônio, vem de demônios. Demônios eram seres da mitologia grega que eram justamente responsáveis pela loucura dos homens, responsáveis, né, pelo desvaneio. Eram as entidades malignas a qual eles acreditavam que faziam as pessoas serem doentes mentais. Hoje nós sabemos que há diversas doenças e que nada tem a ver com o espiritual. Mas naquela época não tinha. E Lucas, quando vai registrar, ele foge um pouquinho do termo hebraico e ele vai direto a um termo grego para tentar mostrar para o leitor que é gentio, que esses seres que ele sabia que eram malignos, de fato ele acertara.
porque eram seres malignos que estavam ali. E esses seres vinham oriundos justamente das invocações que eles faziam a seus deuses pagãos. E esses seres que oprimiam as pessoas, eles tinham essas características. Eles levavam as pessoas à violência, ou seja, aquele que... E óbvio, nós estamos falando que toda pessoa que é violenta está endemoniada. Não estamos falando disso, mas são características que o espírito maligno tem quando está dentro da pessoa. Ele deixa a pessoa violenta. Ele faz com que a pessoa fique humilhada. Aquele homem estava nu, era uma humilhação. Aquele homem vivia nos sepulcros, vivia no meio da morte. A vida dele era morte. Era um caminho cruel e mau. E quando Jesus se aproxima, Lucas faz questão de deixar registrado o que os seres malignos que ele está registrando aqui falam sobre Jesus. Porque é muito curioso, e em qualquer literatura nós vemos isso. Se você quer conhecer, se você quer se aprofundar mais na história de vida de alguém, principalmente se for um herói, se for alguém que você quer ver, você vai ver quem é o seu opositor, quem é o seu vilão. É o vilão quem deixa a história emocionante. É o vilão quem vai fazer com que as coisas aconteçam. E Lucas, ele escreve o seu livro quase que fosse uma enciclopédia grega, quase que fosse uma odisseia, porque ele vai narrando do jeito que o grego gosta, com todas as dificuldades, com todas as nuances, ele vai dando isso para que o grego consiga se empolgar com a história e aprenda sobre Jesus. E quais são as características dos grandes heróis? Os grandes heróis derrotam os vilões. E o que ele apresenta aqui? Ele apresenta vilões que são incrivelmente poderosos, porque eles se dizem uma legião. O que eram as legiões? Quando nós estudamos Mateus, já falamos sobre isso. E na semana passada nós vimos um centurião que teve fé, não foi? O centurião é o líder da legião. Legiões eram tropas entre 3 a 5 mil soldados. E eles faziam o que mais ou menos faz hoje a polícia civil, não, a polícia militar. A polícia militar, ela cuida das cidades, ela cuida dos estados, ela cuida da apaziguação, né, dos estados. As legiões faziam a mesma coisa. Diferente dos grandes exércitos que iam para a guerra, as legiões ficavam nas cidades mantendo a ordem. Então, se alguém roubasse, eles iam atrás. Se alguém tentasse se levantar contra o rei, eles iam atrás. Eles eram a segurança armada das cidades, eles eram a polícia militar da cidade. Mas qual era a característica dessa polícia, dessa tropa romana nos povos? E principalmente eram esses legionários que iam na casa dos crentes arrastar os crentes pelos cabelos e jogá-los nas covas dos leões. Eram os legionários quem faziam isso, porque os crentes eram o terror da cidade, segundo o imperador. Então eram os legionários que invadiam casa a casa, que matavam as crianças, que jogavam as mulheres para serem queimadas vivas. Então, quando os demônios utilizam esse nome de uma tropa que é aquele Império Romano, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que eles também são um império, e eles também estão armados, e eles também são oposição àquilo que vem de Cristo, e principalmente eles são opressores daqueles da qual eles estão governando. Então, da mesma forma como as legiões de Roma oprimiam os povos que estavam debaixo do seu jugo, esses seres aqui são uma legião, não somente pela quantidade, mas pela forma com que eles oprimem aquele que está debaixo do jugo deles. São muitos, fazem parte de um império que persegue os cristãos e eles querem humilhar aquele que está ali. E próximo ali havia uma manada de porcos. Isso para o leitor judeu vai fazer mais sentido, por quê? Porque para o judeu, o porco é um animal imundo, é um animal que não poderia ser nem sequer criado. Então, quando Jesus está aqui em terra estrangeira e os demônios vão para os porcos, o que está simbolizando? Está simbolizando que o lugar desses seres é justamente naquilo que é imundo, é justamente naquilo que é porco, justamente naquilo que é mau. E trazendo agora um parênteses, né? Os porcos não são endemoniados, isso foi uma situação que aconteceu aqui. Não há pecado e você não vai ficar endemoniado por comer bacon, carré ou costela. O que está sendo dito aqui é a natureza desses seres é ir aonde está a proibição de Deus. Se Deus proíbe porcos, é para lá que eles vão. Se Deus proíbe a nudez, eles vão fazer o homem ficar nu.
sempre onde a palavra de Deus diz não, lá estão as legiões do diabo. E quando nós vamos lá fuxicar naquilo que Deus diz não, é com as legiões do diabo que nós estamos fuxicando. E são eles quem vão nos oprimir, quando nós nos colocamos no não de Deus. E toda aquela região conhecia aquele homem fazia um estrago ali, prendiam ele arrebentava as correntes, vivia nos sepulcros, vivia tocando terror na cidade. Então, quando esse homem foi liberto, o povo vai glorificar Jesus, vai dar glórias a Deus, vai dar maravilhas? Não, eles ficaram aterrorizados. Por quê? Provavelmente pela questão principalmente financeira. Uma cidade que era especializada em cuidar de porcos. Jesus chega lá, os porcos todos se precipitam. Então eles não se preocuparam com o avanço espiritual, eles estavam pensando no físico. Esse homem chegou aqui e trouxe prejuízo para a gente. Vamos mandá-lo embora antes que novos prejuízos cheguem. Porque se ele for expulsar todos os endemoniados que tem nessa cidade, nós vamos ficar na pior. E eles expulsam Jesus. Isso não é senão o exemplo claro do que Jesus falou lá no início? Ele joga a semente, vem logo o diabo e pega de volta. Eles viram ali as maravilhas. Quantos doentes será que não tinham ali que poderiam ser levados a Jesus? E quantos endemoniados não tinham ali que não poderiam ser levados a Jesus? Mas, assim que eles viram, vai embora. E Jesus vai. E o homem quis ir com ele. E a narrativa parece que como se Jesus tivesse o desprezado, mas quando nós vemos o final, entendemos o que Jesus queria, né? Jesus queria que ele fosse um missionário ali naquela terra. Se fosse todo mundo embora, não sobrasse ninguém, quem ia falar das maravilhas do Senhor? Aquele homem, vejam bem, um homem que estava endemoniado, um ninho de demônios ali, uma legião de demônios. Ele é quem ganhou a responsabilidade de levar o evangelho àquelas pessoas. E quando nós vamos ler lá em Atos, quando Paulo vai chegar nessa região, já há crentes. Quando Paulo vai visitar essa região aqui, os crentes recebem ele. Quem pregou para esses crentes? Foi esse homem aqui que estava endemoniado. Jesus deixou ele lá justamente para isso. E o que Jesus falou antes? Falou que o servo de Deus tem que ser como uma lâmpada acesa, em lugar onde todos possam ver. E o que aquele homem foi? Uma lâmpada acesa. Gente, ó, lembram como eu era? Lembram como eu vivia? Olhem para mim agora, olhem o que Jesus fez por mim. Olhem a transformação de vida que ele fez na minha vida. Vejam o que ele pode fazer. Vejam o poder e as maravilhas dele. E quando o leitor principalmente grego, que vive dentro dessa vida terrível, porque o Império Romano era terrível, não apenas nas baixarias, como nós já falamos, né, de toda a sua vida decrépita, da imoralidade sexual, das grandes matanças que eles faziam, mas também na adoração a seres que eram perversos. Se nós vamos pegar todas as deidades, todos os deuses que os romanos adoravam, que os gregos adoravam, vamos achar talvez um ou dois que tivesse uma moralidade razoável, porque todos eram imorais em alguns aspectos. Mas aqui nós somos apresentados a um Deus santo, a um Deus puro, a um Deus verdadeiro. E esse Filho de Deus, santo, puro e verdadeiro, ele não leva os homens a andarem nus, a viverem nos sepulcros, a viverem humilhados, mas justamente o contrário, ele transforma essas vidas. Ele transforma essas vidas. E o que qualquer leitor em qualquer época tem que aprender com uma narrativa dessa? Não importa o estado em que o ouvinte esteja. E aqui se cumpre novamente o que Jesus falou. Se a semente cair e ela germinar, nós vamos ver um grande cristão, uma grande cristã nascer ali. Olhem que maravilha. A mudança de vida que Cristo faz. Se Cristo fez isso na vida daquele homem que estava completamente endemoniado, o que não pode fazer na minha vida? E muito mais, o que talvez não pode fazer na vida da minha família? O que não pode fazer com os meus parentes? O que não pode fazer com os meus amigos, com meus colegas de trabalho? Esse Cristo apresentado aqui, ele muda as vidas, ele muda a história. Diferente dos deuses romanos, que eram deuses opressores, porque sempre que um romano invadia uma terra,
ele colocava ali os seus deuses para oprimir aquele povo, o Deus apresentado aqui, o Filho de Deus, ele é diferente, ele não veio oprimir, ele veio trazer liberdade. Liberdade. Há muito, quando nós vemos que as pessoas acreditam que viver debaixo da palavra do Senhor é viver uma vida presa, uma vida trancafiada, uma vida onde você não pode fazer nada, mas é muito pelo contrário, viver com Cristo é justamente ser livre. Ser livre das opressões malignas, ser livres do agir do diabo, ser livres do pecado, ser livres da maldade. Cristo verdadeiramente nos torna livres e muda as nossas vidas. Do estado que nós estávamos, Ele nos coloca para sermos candeeiros acesos, para levar o Evangelho, para levar a palavra a todos que estão ao nosso redor. São as maravilhas do Senhor. E é o que Lucas está nos apresentando aqui. Esse Filho de Deus, esse homem perfeito, ele não é igual aos deuses que aqueles homens adoravam. Ele é melhor, ele é diferente. E por fim, a última narrativa apresentada aqui, versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, vamos mais ou menos ver como o dia de Jesus é agitado. A madrugada toda foi aquela tempestade. Em especial para os discípulos que estavam aterrorizados. Depois eles descem em terra, Jesus expulsa os demônios, eles não ficam nem muito tempo e já são mandados de volta. Quando são mandados de volta, já tem uma multidão ali aguardando. Versículo 41. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se, ou em hebraico, talita cumi. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Então, olha, eu acho que é uma das maravilhas mais bonitas que nós vamos encontrar aqui nesse texto. Porque Lucas, ele é quem vai escrever com mais detalhes toda essa caminhada. Nós vimos a mulher hemorrágica já ser dita, e nós vimos também em Marcos a história de Jairo. Mas Lucas, ele faz um trabalho bibliográfico tão bom que ele descobriu que tudo ocorreu no mesmo dia. Porque ele traz esse detalhe. Então imaginem, e ele é o único que traz o detalhe que a mulher gastou tudo. Porque nós vamos ver somente que uma mulher hemorrágica o toca. Ou seja, Lucas, ele vai atrás das informações, Ele talvez consultando alguém, Pedro talvez que andava ali, Paulo também devem ter dito: olha, houve uma vez em que apenas uma mulher tocou em Jesus e foi curado. Quem é essa mulher?
Como era a história de vida dela? O que aconteceu com ela? E ele vai atrás. E enquanto a narrativa de Mateus, que é voltada para o judeu, ela vai contar muito da humilhação daquela mulher, porque a lei judaica dizia que o período, né, da menstruação, o período da hemorragia feminina, a mulher deveria ficar reclusa. Né? Era como se fosse uma imundície que deveria ser purificada. A lei era assim. E quando nós olhamos nesse aspecto judeu, o homem e a mulher judeu já veem um sofrimento daquela mulher. Ela não podia tocar em nada, ela não podia ficar na comunhão da família. 12 anos sofrendo disso. Mas se Lucas dissesse isso para o romano, para o grego, que não tem nada disso, eu nem entendia nada. A mulher tinha sangramento. Para ele não era nada. Aonde que o Lucas vai? Lucas vai naquilo que vai doer no grego, e aliás, vai doer em todo mundo. Era uma doença tão severa que ela gastou tudo o que tinha e ainda assim não conseguia ser curada. Agora o leitor dele gentil vai, eita, a mulher perdeu tudo. A mulher tinha posse, ela tinha tudo, ela investiu tudo nos médicos e não conseguiu, que tristeza. Então, qualquer um dos públicos vai entender o sofrimento daquela mulher, seja o sofrimento da isolação, ou seja o fato de perder tudo nas mãos dos médicos. E uma hemorragia que fosse constante trazia outros problemas, a fraqueza, toda a doença, Então, não somente a questão religiosa, mas também a questão física, faz com que nós nos simpatizemos com a vida dessa mulher. E 12 anos sofrendo, 12 anos gastando com médicos. E aí Jesus desce ele do barco e imediatamente vem o chefe da sinagoga. E nós já vimos que as sinagogas eram diferentes do templo. Então o chefe da sinagoga ele não necessariamente é um levita. Ele era um homem de Deus, um mestre que pregava o evangelho. Então ele chega a Jesus e fala, minha filha está à morte. Ou seja, alguma doença tão grave que ela está para morrer. E qual é a curiosidade que o Lucas faz questão de colocar? A mulher sofre há 12 anos e a menina tem 12 anos. A mulher sofre há 12 anos. O tempo de vida que a mulher está sofrendo é o tempo de vida da menina. E 12 anos tem uma representação muito grande para o povo de Israel. As 12 tribos, os 12 apóstolos. Então tudo aqui culmina para a glória de Jesus. Tudo está ali dentro daquilo que Jesus está para fazer. E aquele homem desesperado, Jairo, fala, mestre, vem até minha casa, e eles a caminho, e o povo comprimindo Jesus. Vamos imaginar o desespero daquele homem. Aquele homem com pressa, e o povo ali apertando Jesus, e o tocando, e aquela mulher, que não podia sequer tocar em ninguém, ela vê em Jesus sua única esperança. Ela fala, eu não posso deixar esse homem passar. Eu não posso deixar esse homem ir embora. E olhar para essa atitude dessa mulher vai lembrar muito o que o próprio Israel original, o próprio Jacó fez quando estava diante do anjo do Senhor, que ele lutou com o anjo que o anjo não fosse embora até que o abençoasse. Ela vai enfrentar todos os perigos para que toque em Jesus, porque ela cria que se somente tocasse na veste, ela seria curada. Ela não precisava nem olhar para ele não precisava nem falar nada. Se ela tocasse na veste dele, seria curada. E ali ela encara todos os perigos. Se um conhecido visse ela ali, podia até mandar apedrejá-la. Mas ela enfrenta aqueles desafios. E Lucas ele vai narrando essa cena, como se fosse uma cena de filme que nós vamos acompanhando. O sofrimento dessas duas pessoas, do pai e dessa mulher. Todos ali precisando de Jesus. E quando essa mulher finalmente toca em Jesus, Jesus sente que foi poder para ela e para todo mundo. Porque de mim saiu poder, alguém me tocou. E Pedro sempre foi o mais corajoso ali dos apóstolos, né? Porque os apóstolos com certeza pensaram a mesma coisa, mas ninguém falava. Pedro chegava, mestre, está uma aglomeração terrível aqui. Está todo mundo te apertando. Como nós vamos saber quem te tocou? Qualquer um pode ter te tocado. Mas Jesus estava querendo dizer o quê? Alguém tocou de forma especial. Alguém havia tirado o poder. Alguém tinha havido alcançado uma maravilha. E aí aquela mulher, vendo que não poderia esconder-se, se revela. Por que ela tinha medo de se revelar? Porque a mulher com fluxo de sangue não podia tocar em ninguém. Ela não podia falar ali abertamente que ela estava ali. Mas aí ela fala, por quê? Porque quando ela toca, algo acontece. Vejam a fé dela. Vejam a fé dela. Ela já declara, eu fui curada.
Ela fala: mestre, fui eu quem te toquei, conta a história dela, mas hoje fui curada. Eu senti a cura, eu toquei no Senhor e fui curada. E Jesus diz: a tua fé te salvou. Vejam que Deus maravilhoso é esse que Lucas está apresentando aqui. E essa riqueza de detalhes que ele traz desses pequenos personagens é uma das características dele, porque Lucas não quer somente apresentar Jesus, mas ele quer mostrar como Jesus muda a vida das pessoas. Ele tem feito isso desde o começo. Desde sempre, ele vai sempre destacando até mesmo as fraquezas daqueles que vão se chegando até Jesus, porque Lucas, ele quer trazer isso para o seu leitor, principalmente que é um povo que está sendo massacrado pelo Império Romano. Ele quer mostrar: vejam o que esse Jesus faz na vida de quem se aproxima dele. Olhem as maravilhas, os endemoniados são libertos. Aqueles que estão nas tempestades, são a tempestade acalmada. Todo aquele que se achega a Jesus recebe dele maravilhas. E aí, quando Jairo, provavelmente quando viu aquela cena, ficou cheio de fé. Que Jesus é esse? Que maravilha é essa? E de repente vem a notícia ruim. Alguém chega e sem nenhum pingo de comoção, né? Tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Chegar mais ou menos aqui, a gente está orando entre alguém que, pode parar de orar que já morreu. Vamos preparar o enterro, acabou. Não precisa nem orar. Vou botar lá na igreja. Não precisa nem orar que isso aí já está morto. Isso não tem mais jeito não. Morreu. Acabou. Que baque, né? Que baque. O homem vê alguém ser curado na frente dele e ao mesmo tempo recebe a notícia de que a filha morreu. Mas o que Jesus vai falar para ele? Não temas. Então somente creia. Apenas creia. Não tenha medo, Jairo. Não tenha medo. Somente creia. Essa é a frase que todo cristão em qualquer época precisa ler. Não tenha medo, somente creia. Em qualquer circunstância da vida do crente, esteja ele enfrentando a perseguição romana, ou esteja ele enfrentando pandemias e vendo todo o estado da nação, não tenha medo, somente creia. Somente creia. E eles continuam a caminhada. E Jesus chega. E ele chama apenas seus 3 discípulos mais chegados, o pai e a mãe da menina. E quando tem as pessoas ali chorando, ele diz: ela não está morta, apenas dorme. As pessoas riram dele. Riram ali na cara dele, debocharam. Por quê? Porque eles estavam vendo, era óbvio, eles estavam tratando ele como um louco. Esse homem está maluco. Nós estamos vendo aqui que ela está morta. Ele é louco, ele é um palhaço. Ridicularizaram Jesus. Mas quando Jesus, e vejam a forma, ele, menina, levante-se, né, Talita cume, ele dá uma ordenança, quase como igual quando ele ordenou que o mar parasse. Ele não faz nenhum ritual ali, porque Lucas poderia ter simplesmente dito: Jesus chegou lá, a menina ressuscitou. Mas ele precisa destacar aqui que os milagres de Jesus não são iguais às maravilhas que acontecem lá no meio dos ídolos pagãos. Os de Jesus são diferentes, não tem nenhum ritual, não tem nenhum sacrifício, não tem nada. Ele simplesmente ordena: menina, levante-se. E a menina se levanta para a honra e glória do Senhor. E os pais ficaram maravilhados e Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. E nós sabemos que a melhor forma de fazer todo mundo contar é dizer: não contem nada. E assim foi. As maravilhas de Jesus continuavam se espalhando. O que nós vemos aqui, qual é o foco de todo o capítulo 8 que Lucas está trazendo? O foco de toda essa parte que nós estamos vendo. Lucas está mostrando como Jesus muda e transforma a vida daqueles que se achegam a Ele. Ele é o semeador que vai jogando as sementes. E quando a semente começa a frutificar, a pessoa vai se transformando. Aquele que tinha uma legião de demônios, hoje está pregando o evangelho. Aquele que era um terreno vazio, hoje está frutificando 100 por 1. Aquela mulher que tinha 7 demônios, hoje está cooperando com o evangelho. Aquela menina que falaram que estava morta, está viva. E aquela mulher que há 12 anos sofria, está curada.
É isso que Cristo faz na vida daquele que se achega a Ele. Maravilhas incontáveis. Ele muda, transforma, liberta, restaura. Ele traz vida àquele que está morto. Ele bota de pé aquele que está caído. Ele traz esperança àquele que está perdido. Esse é o Filho de Deus. O Filho de Deus. O que a narrativa está nos apresentando é justamente isso. Está apresentando a um povo que tinha tantos e tantos deuses. Ele está como se Lucas estivesse a cada frase dizendo: o meu Deus é melhor. Porque ele pega todos os aspectos dos deuses gregos, toda aquela sujeira daqueles deuses, e ele traz em contrapartida um Deus tão santo e tão bom para com aquele que chega, se aproxima dele. E ele mostra: vejam as maravilhas desse Deus. Vejam quem é esse Jesus. Esse Jesus que nós estamos pregando não é apenas um profeta. Vejam tudo o que ele fez na vida de todos aqueles que chegaram perto dele. Olhem para isso. Ele está mostrando justamente os que se aproximam de Jesus não são super-homens, não são semideuses, são pessoas comuns, são miseráveis. Miseráveis que não têm nada. Esses miseráveis são completamente transformados pelas maravilhas do Senhor. E todo aquele que se achega a Cristo o acha. Aquele que o busca o acha. E o leitor precisa buscá-lo. Nessa apresentação desse Filho de Deus maravilhoso, que possamos nós aprender que há um Cristo a quem nós podemos recorrer. Vejam que todas aquelas pessoas recorreram a Ele. Quando o barco estava para afundar, correram para recorrer a Ele. Quando a menina estava para morrer, correram para recorrer a Ele. Nós podemos recorrer a esse Jesus. Ele é o Filho de Deus. Eu posso recorrer a Ele nas minhas necessidades. E eu posso crer e confiar na transformação que Ele faz na minha vida. Que maravilha conhecer mais ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Teu santo nome, ó Deus. Ó Senhor, quando nós vemos quantas maravilhas Tu faz, e todas essas pessoas que estavam completamente perdidas e já sem esperança, e todas foram alcançadas por Ti. E quando nós vemos, ó Pai, que Tu nos compara como Tua mãe e Teus irmãos, quando nós vemos que nós fazemos parte de uma família maravilhosa, nós não somos, ó Deus, mais apenas servos, ó Pai, servindo a deuses que não se importam conosco. Nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família celestial. E quando tocamos em Ti, ó Deus, recebemos de Ti poder e maravilha. Glórias sejam dadas ao Teu nome. É maravilhoso conhecer cada vez mais quem Tu é e o que Tu faz, Senhor. Coloque em nossos corações, ó Pai, essa esperança. Coloque em nossos corações, ó Deus, essa esperança de que em Ti nós temos resposta, em Ti nós temos libertação, em Ti nós temos transformação, Senhor. A Ti nós podemos recorrer, pois até os mortos ressuscitam, e aqueles que o mundo diz que já estão perdidos e mortos, é estes que Tu resgata e coloca de pé, para a honra e glória do Teu nome. Para a honra e glória do Teu nome. Aqueles que eram endemoniados hoje trabalham na Tua obra. Aqueles que eram perdidos hoje estão no caminho. Tu é um Deus que transforma a vida daqueles que se achegam a Ti. E o grego deve se achegar a Ti. O judeu deve se achegar a Ti. E nós nessa noite devemos nos achegar a Ti também, Senhor. Perdoa nossos muitos pecados. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas. Que, ó Deus, nós sejamos, ó Pai, uma terra fértil, Senhor. Que a semente do Teu Evangelho frutifique no nosso coração. E que nós possamos, ó Pai, ter uma vida de intimidade e comunhão contigo. Glórias Te damos hoje e eternamente. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar o nosso culto ao Senhor. Santo Deus, estamos agora, Pai, nos despedindo uns dos outros, mas sabendo que a comunhão da igreja permanece, independente até mesmo de distanciamentos sociais, ó Deus.
Pois, ó Pai, o que nos une não é sequer estarmos literalmente perto um dos outros, mas o que nos une é o sangue de Cristo Jesus, que nos conectou como família, Senhor. Da mesma forma como somos filhos de Deus, somos hoje irmãos e irmãs, Senhor, em Ti. Ó Deus, abençoe a vida do meu irmão, Senhor. Que, ó Deus Todo-Poderoso, toda enfermidade seja repreendida da vida dele em nome de Cristo Jesus. Se, ó Deus, está sofrendo batalhas, ó Deus, e ataques no seu trabalho, Senhor, em sua família. Se, ó Deus, está sofrendo ataques na vida financeira, Senhor. Se, ó Pai, está com pecados a qual não consegue se libertar, opera na vida dele em nome de Cristo Jesus, Senhor. Que ele não venha temer, ó Pai, as pressões desse mundo, mas venha crer e confiar naquele que é poderoso para trazer de volta à vida aquele que está morto. Abençoa o meu irmão, Senhor. Abençoa o meu irmão, Pai. Que, ó Deus, as pedras, os espinhos e o maligno, Pai, não possam roubar dele a semente, ó Deus, da Tua palavra que foi hoje pregada. Trabalha nas nossas vidas e transforma-nos. Que nós possamos também provar do Teu poder e testemunhar as Tuas maravilhas. Leva-nos em paz para as nossas casas. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Fique na graça e na paz do Senhor.